Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando a nossa segunda aula, primeira parte da nossa segunda aula dessa matéria abençoada, dons e manifestações do Espírito Santo. Dons e manifestações do Espírito Santo. Jesus rogou ao Pai que nos enviasse o Espírito Santo e o Espírito Santo vai ficar com a igreja até a igreja ser tirada da terra. Vai ficar com a igreja até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, ele está em você, ele se move em você, ele habita em você. Hoje você é templo do Espírito Santo. Hoje você é morada de Deus, morada do Espírito Santo. Então, não extingais o Espírito. Aprenda a reconhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Aprenda a honrar ao Espírito Santo como uma pessoa. Aprenda a desenvolver um relacionamento, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter essa comunhão, você tem que ter esse relacionamento. E hoje, mais do que nunca, temos que ter o revestimento do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo para confessar Jesus é uma coisa, você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem o Espírito Santo. Agora, ter a plenitude do Espírito é outra coisa, ser cheio do Espírito é outra coisa. Então, você precisa entender que ser cheio do Espírito e andar na virtude do Espírito são duas coisas distintas. Você pode ser cheio e não estar na virtude do Espírito. Mas a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que Jesus estava na virtude, e a virtude do Senhor era com ele, e a virtude do Espírito era com ele, milagres aconteceram, curas aconteceram, mortos ressuscitaram, multiplicação de pães e peixes, foi algo sobrenatural quando a virtude do Espírito, dunamis, o poder do Espírito Santo estava em Jesus. Esse mesmo poder está disponível a você, está disponível a mim, e esse revestimento é o que nos capacita a passarmos por momentos de luta, de pressão, de tribulação, ou também que nos sustenta para vencermos toda e qualquer tentação. Se você quer vencer a tentação, quer vencer o pecado, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Então vamos falar um pouquinho acerca das manifestações do Espírito Santo. Quanto às manifestações espirituais, nós temos que entender que não é mérito, não é por merecimento, é dom. E dom é dádiva, dádiva é presente de Deus. Então, olha só, vamos entender aqui, né? Jesus aparece 40 dias após ressurreto, e nesse período que ele aparece, ele vai ensinando seus discípulos, ele vai mostrando, revelando ele no Antigo Testamento, mas passados esses 40 dias, ele deu uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles tinham que perseverar no cenáculo em Jerusalém, eles perseveraram por 10 dias, aonde se cumpriu 50 dias, aonde se cumpriu Pentecostes, aonde se cumpriu algo glorioso e tremendo, um derramar do Espírito Santo. Festa de Pentecostes, ou a festa das colheitas, ela é, na verdade, uma festa estabelecida lá no deserto com Moisés, né? Mas o Pentecostes aqui na Era da Graça, na era da igreja, estabelecendo a igreja, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, foi realmente o derramar do Espírito Santo. Um trecho muito mal interpretado, um trecho muito mal explicado, né? A nossa geração tem uma dificuldade muito grande em interpretação de textos. Precisamos ler e ver os detalhes, precisamos ler e ver a riqueza do texto para conosco. Olha só o que o texto realmente nos diz na edição revista e corrigida, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos parar aqui e vamos entender. Veio do céu um som. Não é o vento que veio, mas é um som. O Espírito Santo pode ser comparado ao vento? Sim, porque o próprio Jesus disse, assim como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que na verdade é dirigido pelo Espírito de Deus. Agora nós precisamos entender o que? Veio do céu o som de um vento. Não foi um vento que invadiu o cenáculo.
mas eles ouviram um som. Então, um período que não tinha caixa acústica, que não tinha microfone, que não tinha tecnologia que nós temos hoje, invadiu aquele ambiente o som. O som de um vento impetuoso e veemente. De repente, veio do céu um som. O som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas como raios que caíram sobre a cabeça, pousaram sobre a cabeça de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram vistas, visível, a olho nu, línguas repartidas, raios flamejantes, pousando sobre a cabeça de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foram vistas por eles. João Batista viu a pomba pousar sobre Jesus. Sobre Jesus, o sinal da vinda do Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba. Mas sobre esses 120 que estavam reunidos no cenáculo, foi como línguas repartidas, como línguas de fogo. Línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eu gostaria da sua atenção para poder entender aqui a partir do verso 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja que não eram eles que falavam na língua de cada um, mas cada um os ouvia. O que eu quero dizer com isso? Estava acontecendo uma tradução simultânea, instantânea, imediata. Eles estavam falando em língua dos anjos, mas cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quais eram os representantes das nações que estavam ali? Todos pasmavam e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido na nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e todos estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, estão embriagados, estão cheios de vinho, beberam demais. Bom, havia pessoas de muitas regiões ali, de muitas nações, e eles ouviam falar na língua em que eles eram nascidos. Ou seja, Deus, o Espírito Santo de Deus, estava fazendo uma tradução simultânea no ouvido de quem ouve. Precisamos ouvir o som do céu, precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Mas isso é a manifestação de Pentecostes. Eu me lembro quando comecei meu ministério, 1997, 1996, 97, eu estava pregando nos Estados Unidos e uma senhora peruana foi impactada pela palavra, foi realmente ali tocada pelo poder de Deus, e acabou o culto, ela foi correndo até o local onde eu estava vendendo ali o material para poder investir no reino, em missões, e tinha muitas mensagens ali que eu estava vendendo, e ela chegou até mim e começou a dizer: pastor, eu quero uma mensagem sua, mas eu quero em castelhano. E eu disse: senhora, eu não falo castelhano.
Ela disse, não, pastor, eu preciso de uma mensagem sua, que o senhor fale em castelhano, porque eu estou indo para Peru, estou indo embora para o Peru, e indo embora para o Peru, eu preciso levar a mensagem aos meus familiares, eu preciso pregar aos meus familiares. Eu disse a ela, senhora, infelizmente eu só tenho gravação em português. Ah, pastor, mas então pega aí uns 4, 5 CDs e eu quero levar para os meus familiares ouvirem. E ali nós pegamos os CDs e dei a ela de presente, e orei com ela, e ela foi para o Peru. Deixei meu e-mail com ela e passado algumas semanas ela me escreve um e-mail. Pastor, você poderia me passar o seu contato telefônico? Eu falei, claro, e passei meu contato telefônico, e ela ligou e ela estava chorando e muito feliz e muito contente. Ela disse, pastor, tu dissestes que não hablas castelhano. Eu falei, sí, yo no hablo. E ela disse, pero los CDs que eu trouxe, todos são em castelhano. Eu falei, como assim todos os CDs são em castelhano? Ela falou, olha, minha família toda já ouviu, aceitaram a Jesus, confessaram Jesus como Senhor e Salvador e estão impactados com as mensagens. Eu falei, mas eles entenderam? Pastor, esses 4 CDs o senhor fala em castelhano. E eu achei que tinha acontecido algum erro, alguma mensagem errada que tinha sido levado para ela, e eu disse, que mensagens são essas? Me conta quais foram as mensagens que você levou. E ela contou a mensagem inteirinha em castelhano. Isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu falando em português, mas eles os ouviam na sua própria língua. Eles os ouviam na sua própria língua. Uma ação do Espírito Santo de Deus que fez uma tradução simultânea para eles. Eles ouviam e entendiam a mensagem que era pregada. A manifestação da variedade de línguas é muito mais do que língua dos anjos. A manifestação da variedade de línguas é muito além da língua dos anjos. Então nós precisamos entender que quanto às manifestações espirituais é um dom, é uma dádiva. Só que a plenitude do Espírito dá ousadia, capacita, reveste. Atos capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13. Evangelho de Lucas 11, 13 nos diz assim, pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas, dádiva, dom, presente, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então veja que temos que pedir o Espírito Santo, temos que buscar o Espírito Santo, temos que desejar, ansiar, almejar o Espírito Santo. Ele é uma boa dádiva da parte do Pai. Todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo, mas ainda não passou pelo batismo, o enchimento, a plenitude. Nós temos o dom, temos o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11, 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, ele é uma pessoa, ele tem vontade pessoal, ele tem liberdade, ele tem autonomia.
Então nós temos que entender que todas essas manifestações são dons do Espírito. Mas Paulo nos traz um segredo muito eficaz. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo não vai manifestar os seus dons só para se aparecer, só para se demonstrar, só para dizer quem ele é, ou só para a pessoa se ensoberbecer, a pessoa se mostrar, a pessoa demonstrar quem ela é. Não. Só para demonstrar que ela é mais espiritual. Não. O Espírito, as manifestações do Espírito são dadas a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Conheci uma missionária, uma senhora, nunca tinha tomado avião, nunca tinha viajado para outro país, e de repente ela teve uma revelação. Nessa revelação, ela via um anjo de Deus dizendo: vai para o país tal. Um país que ela nunca tinha ouvido, nunca tinha falado sobre ele, não conhecia sobre ele, e o Senhor disse: estou te enviando para uma obra de uma semana em tal país. E ela falou: Senhor, como se dará isto? E o Espírito do Senhor disse: vai para o aeroporto no dia tal, em tal horário, que já está tudo pronto. Olha que coisa tremenda, que coisa impactante, né? E ela foi para o aeroporto e pegou as instruções que Deus tinha lhe dado e realmente procurou aquilo que o Senhor tinha falado. E quando ela chegou lá, aqueles agentes de viagem, de agência de turismo, estavam na porta da fila e falou: senhora fulana. Ela falou: sim, sou eu. Olha, está aqui seu documento, está aqui a sua passagem, o seu ticket de retorno e tudo mais, tal. Boa viagem. E ela falou: como assim? Olha, a senhora pega essa fila aqui e a senhora embarca ali. Já estava tudo pronto, tudo preparado. E ela foi, embarcou, e quando ela entrou dentro do avião, ela ficou impactada e surpresa, porque tinha muitas pessoas daquela nação, e ela viu eles falando, e ela falou: meu Deus, que língua é essa que eu nunca ouvi falar? Não entendo nada que eles estão falando. Meu Deus, como que eu vou pregar lá se eu não sei? E de repente, a hora que ela desce do avião no aeroporto, a hora que ela pisa na terra, ela começa a falar no idioma que eles falavam. O mais tremendo, Deus enviou 2 anjos ao redor dela, e ela passou pela migração, passou por todas as coisas, e ela observou que todas as pessoas batiam continência, e ela ficou chocada, e ela falou: o que é isso? Chegou lá, já tinha uma pessoa esperando ela, e essa família, esse casal que estava esperando ela, já levou ela para pregar e ministrar e tudo mais tal. Passado uma semana, ela viu que era a data de ela retornar, ela retornou. Quando ela voltou para o aeroporto, tinha uma mulher brasileira no guichê, e a mulher brasileira olhou para ela e disse assim: senhora que estava aqui uma semana atrás? Ela disse: sim, um aeroporto muito pequeno, uma cidade muito pequena. E aquela moça disse para ela assim: quem eram aqueles 2 que estavam do seu lado? E ela não sabia, não tinha conhecimento que tinha 2 anjos de Deus ao lado dela. E ela disse: quem que vocês estão falando? Aqueles 2 moços que estavam do seu lado, nós vimos que eram 2 autoridades, por isso que todo mundo bateu continência. E aí ela entendeu que eram 2 anjos de Deus, e ela disse: sim, meus amigos. E quando ela retornou ao avião, ela voltou ao português, e Deus fez coisas tremendas e gloriosas. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então tem um propósito. Ser cheio tem um foco. Ser cheio tem um alvo. As definições das manifestações. As operações do Espírito Santo pela igreja produzem manifestações sobrenaturais de Deus na terra. Em períodos importantes é intensificada a manifestação. Pentecostes, fundamento da igreja, história dos avivamentos. Deus queria fazer algo na terra. Um avivamento ainda está por acontecer, o último derramar, o último avivamento. Toda manifestação de Deus na igreja, nós vamos encontrá-la no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é, na verdade, por meio de manifestações sobrenaturais, porque o Antigo Testamento, o Espírito Santo era só de visitação. No Novo Testamento, na Era da Graça, ele é de habitação. Então, toda manifestação de Deus na igreja e no Antigo Testamento é por meio de uma das 9 manifestações espirituais, ou uma combinação entre as 9. Mas tudo está classificado dentro das 9 manifestações.
Todas as manifestações estão no Antigo Testamento, todas, exceto línguas e interpretação de línguas. Fora essa, as outras 7 manifestações nós encontramos no Antigo Testamento. Alguns conceitos errados sobre as manifestações do Espírito, como pessoas que acham que tem pessoas que têm dons de ressuscitar mortos ou dom de expulsar demônio, isso não é dom. Expulsar demônio é autoridade. Pessoas que acham que tem pessoas que têm dom de amar, mas eu não tenho. Não, isso não é dom, isso é ordenança. Dom de revelação, não. Tem o dom da profecia, dom da palavra do conhecimento e o dom da palavra da sabedoria. Então nós precisamos entender. Tem pessoas que acham que tem pessoas que têm o dom de ministrar a salvação a alguém. Não, ele pode ter a habilidade de pregar o evangelho, a habilidade de colocar aí os textos de uma forma correta, porque ele estudou, ele buscou, ele conheceu. Mas dom de ministrar salvação ninguém tem. Isso é uma ordenança, todo aquele que crê precisa pregar. Dom de visão, não, visão é uma das formas de manifestar os dons. Dom de interpretar sonhos, isso não é dom, né? Então nós temos que tomar cuidado com alguns dons que estão sendo intitulados, nomeados nessa igreja pós-moderna, na igreja contemporânea, que não é de fato dons bíblicos. A manifestação do Espírito bíblica são essas de 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Ou seja, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas. Esses 9 dons são os dons do Espírito que são apresentados em 1 Coríntios 12, são os dons que existem como manifestação do Espírito. As outras manifestações, nós precisamos entender que é ou habilidade ou formas de acontecer essas 9. Agora, voltando para o versículo 1, Paulo começa esse capítulo dando uma aula para a igreja de Corinto e ele diz: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Acerca dos dons espirituais, e dons espirituais aqui no original grego é pneumáticos, coisas espirituais. A palavra dons não está no texto original, simplesmente coisas espirituais. E Paulo fala sobre 5 coisas espirituais. Aqui, do 7 ao 11, ele está falando sobre dons do Espírito ou manifestação do Espírito. Mas do versículo 12 em diante, Paulo vai falar sobre a variedade do corpo de Cristo. Um corpo espiritual onde Jesus é o cabeça e nós somos membros deste corpo. Capítulo 12, verso 28 a 31, Paulo vai falar sobre dons ministeriais. Os ministérios que ele vai apresentar com mais detalhes em Efésios 4, 10 e 11. E ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, dons ministeriais, quem dá é Jesus Cristo. Dons espirituais, quem dá é justamente o Espírito Santo. E dons motivacionais, quem dá é o próprio Deus. São 3 classes de dons, uma ao Pai, uma ao Filho, uma ao Espírito Santo. Dons motivacionais do Pai, Deus Pai, que dá os dons motivacionais. No final dessa matéria, nós vamos estar vendo cada um deles. Dons espirituais, quem dá é o Espírito Santo, mas dons ministeriais, quem dá é o próprio Espírito Santo de Deus. E ele vai falar também acerca do fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Aliás, falando sobre fruto do Espírito, não são 9 frutos. Na verdade, é um fruto com 9 manifestações: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio.
Essas 9 manifestações é o mesmo fruto e as 9 apontam para o caráter de Cristo. E as 9 nós encontramos em 1 Coríntios 13, no capítulo que Paulo vai falar sobre o amor, E também a importância que Paulo vai nos apresentar acerca da ordem de culto. A ordem de culto que nós vamos ver no capítulo 14. Então, aqui nos capítulos 12, 13 e 14, Paulo vai abordar manifestações do Espírito, corpo de Cristo, dons ministeriais, fruto do Espírito e a ordem de culto. Mas logo nesse começo, vamos ler o capítulo todo e vamos estar estudando isso daí. Paulo nos traz aí um alerta para a igreja, dizendo: pelo que acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, não podemos, irmãos, ficar ignorantes ou mal informados. Deus não abençoa ignorância. Numa igreja sobrenatural, todas as manifestações devem acontecer regularmente, com equilíbrio, com sabedoria, com ética, com decência e ordem. Temos que entender que o diabo falsifica a obra de Deus. Por essa razão, nós temos que ter discernimento de espíritos. Nós temos que ter o conhecimento da verdade. Existem muitas igrejas que, por falta de conhecimento, por não ter palavra, por não estudarem a palavra, têm passado situações difíceis. Eu conheci um ministério aqui próximo à nossa igreja aqui em São Paulo. Conheci um ministério, uma igreja pequena, pentecostal, e que tem aquele costume de dar oportunidade a todo mundo que chega, e o culto estava começando, e uma igreja pequena, e de repente chegou um homem de terno, paletó e gravata e se sentou na última cadeira, e como hábito e costume daquela liderança, na hora da palavra o pastor olhou e falou: o irmão aí, o obreiro aí que entrou aí por último, tal, terno e gravata, vem dar uma saudação. Aliás, pode ministrar a palavra, porque eu vejo que o irmão está preparado só por estar por terno e gravata. Cuidado, as aparências enganam. E ali naquele momento, aquele homem começou a falar e pregar, e a igreja começou a glorificar e rodopiar, e aviãozinho para cá, aviãozinho para lá, e aquela loucura que se chama de pentecostal. E de repente aquele homem começou a dar uma gargalhada diabólica, e nessa gargalhada diabólica ele arrancou a gravata, ele rasgou a camisa e ele estava todo acorrentado, e ele disse que era satanista e tinha sido enviado ali para uma obra. Olha o risco, olha o perigo que essa igreja estava passando, por falta de conhecimento. Cuidado, o diabo falsifica a obra de Deus, e por essa razão nós temos que ter conhecimento da verdade. Um pouco mais distante daqui, uns 40 minutos daqui da nossa igreja, certa ocasião, isso aconteceu há uns 8, 9 anos atrás, certa ocasião eles estavam num culto e de repente também entrou um homem de terno e gravata e se sentou no meio da igreja, e o pastor deu a oportunidade para ele, e ele foi para frente e começou a falar em línguas, e a igreja começou a rodopiar e começou a falar em línguas, e começou a ter manifestações que julgamos do Espírito, mas ali eram realmente da carne e da alma. E de repente um senhor que entrou e sentou na última cadeira, chinela havaiana, de calça surrada e furada, camisa toda já desgastada pelo uso, muito simples, muito humilde, mas de repente, quando aquele homem estava falando em línguas, esse homem de chinela havaiana, esse homem humilde, foi para frente e falou: eu te repreendo em nome de Jesus. E aquele homem que estava pregando caiu e ficou estribuchando ali no chão. E aquele homem simples, humilde, de chinelo de dedo, chinela havaiana, tomou o microfone e falou: irmãos, eu fui missionário numa região da África, aonde o que esse homem estava falando aqui, eu conheço muito bem esse dialeto.
Ele estava falando num dialeto africano e amaldiçoando a todos vocês, e vocês dizendo amém, vocês aplaudindo, vocês glorificando uma maldição que esse homem estava proferindo sobre vocês, e vocês recebendo isso. Aquele homem expulsou aquele demônio e aquele moço ficou liberto e voltou ao seu lugar todo envergonhado. E ele falou que isso fique de lição para a igreja. Busque discernimento. Não diga amém àquilo que você não entende. Não diga amém àquilo que é em línguas. Cuidado. Temos hoje que ter o discernimento do Espírito. Porque hoje, mais do que nunca, o diabo falsifica a obra de Deus. E por essa razão, nós temos que estar embasados na verdade da palavra de Deus. Agora, não é por causa dos errados que nós vamos rejeitar o correto. Veja só, Paulo está instruindo a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 12, acerca da diversidade dos dons. Em primeiro lugar, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, observe, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela já tem o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo está deixando claro que quando é manifestação do Espírito, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que é responsável. O dom é do Espírito e a manifestação vem no homem. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem entrega os ministérios é o Senhor. Quem entrega os dons do Espírito é o Espírito Santo. Mas ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, quem entrega é o Senhor Jesus Cristo. Então há diversidade de ministérios. Por quê? Porque a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Jesus é o apóstolo que foi enviado ao mundo. Jesus é o profeta das nossas almas. Jesus é o pastor, o evangelista que veio ao mundo. Jesus é o pastor das nossas almas. Jesus é o rabi por excelência, o mestre por excelência. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Operações motivacionais. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito, dons do Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Estas são as 9 manifestações do Espírito Santo de Deus. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, nós precisamos entender então a diversidade de dons. Ninguém vai ter os 9. A um é dado, a outro é dado, porque um depende do outro, por isso que somos corpo. Mas o Espírito é o mesmo. A variedade de ministérios. Ninguém vai ter os 5 ministérios, porque Jesus precisa do corpo, Deus usa o corpo. Então ele vai dar um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e outro para mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Cada um exerce de uma maneira diferente, são exercidos de maneiras diversas por pessoas diversas. A diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. Ou seja, o que são operações? Dons motivacionais, realizações que motivaciona, que produz efeitos. O Espírito nos dá quando vê necessidade. A manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil. A diversidade de operações, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, ele nos dá quando ele vê uma necessidade. As manifestações, elas operam pelo ato soberano de Deus. Não podemos pedir por algo que não sabemos que não seja da vontade de Deus. Mas fluir nos dons, é claro que é da vontade dele. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo quando lhe o pedires. Podemos, entretanto, manter a nossa vida disponível para fluir nas coisas de Deus. Nunca se esqueça, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, com fim proveitoso, com um propósito, com um alvo, com uma missão. Ninguém recebe o revestimento do Espírito Santo para ficar consigo. Recebe para fazer algo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para. Tem uma missão, tem um propósito, tem a razão de você receber a manifestação do Espírito. Manifestações no grego é phaneroses. E phaneroses significa revelação pública, exposição, expressão. Um dom que é dado a você se torna algo seu. Deus não revoga, Deus não retira aquilo que ele deu. Se você usar errado, você vai prestar contas no dia do juízo final. Mas ele não retira o dom por você estar usando da maneira errada. É algo que ele te deu, é seu. Você fica com ele. Agora, manifestá-lo é algo transitório. Mas toda manifestação tem que proclamar que Jesus é o Senhor. Toda manifestação tem que proclamar que Jesus é o Senhor. Então nós temos que entender que, além de ela ser dada com um fim proveitoso, com um propósito, uma missão, porque ele é dado para o que for útil. Todo dom de Deus é sem ser revogado. Nós precisamos entender que o fato de recebermos Jesus como Senhor e Salvador, já temos o Espírito. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Mas nós temos que saber que ele é dado para o que for útil. E ter o Espírito para confessar Jesus, ter o Espírito para receber a salvação, a pessoa pode receber Jesus como Senhor e Salvador, ser salva e a vida inteira nunca ser batizada no Espírito Santo, nunca ser cheia do Espírito ou nunca ter uma experiência com a virtude do Espírito. Mas está salvo, está salvo. Assim também como a pessoa pode fluir nos dons do Espírito e não estar salva. Como assim? Ela recebeu Jesus, ela recebeu o dom, mas depois ela usou a Deus, depois ela usou o Espírito Santo. Lembra que Jesus mesmo disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Naquele dia muitos vão se surpreender e vão dizer: mas Senhor, profetizamos em teu nome. Mas Senhor, falamos novas línguas em teu nome. Mas Senhor, expulsamos demônios. Mas Senhor, curamos em teu nome. Espera aí. Para a pessoa profetizar em nome de Jesus, para a pessoa expulsar demônios em nome de Jesus, para a pessoa curar em nome de Jesus, para a pessoa falar novas línguas em nome de Jesus, onde estava esse cidadão? Esse cidadão estava na igreja. Porém, ele não colocou em prática a verdade da palavra. Ele foi só ouvinte e não praticante. E por isso que naquele dia, muitos vão se surpreender dizendo: mas Senhor, eu profetizei em teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque recebeu o dom, usou o dom, mas não buscou conhecimento. Recebeu o dom, mas não fluiu no conhecimento, na verdade da palavra de Deus. Então, cuidado. Dom não é sinal de espiritualidade. Ter a manifestação do Espírito não significa que Deus te aprova. Ser usado não é sinal de ser aprovado. E o Pai está procurando aprovados. Procura te apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade.
que maneja bem a verdade de Deus. Então, cuidado que ninguém vos engane. Cuidado para não usar o dom e não querer compromisso com a palavra. Se foi lhe dado algum dom, você tem mais comprometimento, mais responsabilidade ainda de mergulhar na verdade da palavra para usar o dom com zelo, com temor e tremor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa geração, e o Senhor possa nos fortalecer e nos sustentar para que, mais do que sermos usados, sejamos aprovados pelo Senhor e venhamos receber aí o galardão de tudo aquilo que fizemos, e naquele grande dia possamos ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai para deleite, possuí o que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Vamos para um breve intervalo e depois a gente vai continuar a leitura desse capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13 e 14, falando aí sobre as 5 coisas espirituais que Paulo fala. Até daqui a pouco, depois do intervalo.